A investigação foi iniciada em junho de 2019 pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, o DRACO. A polícia ainda fez buscas nos gabinetes dos vereadores Neto da Farmácia, que é presidente da Câmara, e do vereador Flávio do Fórum, além de residências ligadas aos vereadores. Nesses locais foram recolhidos documentos, computadores, aparelhos celulares. A polícia também cumpriu 8 mandatos de afastamento de cargos comissionados, decisão de sequestro de veículos, bloqueio de bens e ainda medidas cautelares diversas da prisão. O Flávio do Fórum chegou pouco antes das 8 da manhã ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Antes de entrar na delegacia, o parlamentar comentou que era vítima de uma perseguição. Veja. Perseguição política, é isso. Por que perseguição política, vereador? Porque a gente é contrário lá à gestão. Vocês teriam... Todos os detalhes da operação que investiga os problemas lá no Cabo de Santo Agostinho. Boa tarde, Suelen. Isso, Cardinal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A polícia investiga um esquema de desvio de R$2.655.000. A gente conversa agora com a delegada Isabela Propino, que é a delegada responsável pelas investigações. Delegada, como é que participava, as pessoas envolvidas, como é que participavam desse esquema envolvendo lá o Cabo de Santo Agostinho? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A investigação apura o delito, especialmente o delito de peculato, né? Que consiste justamente nesse esquema de rachadinha, no qual o político ele se apropria parte ou quase toda a totalidade dos salários dos comissionados do seu gabinete. De quantos comissionados, no caso? Só para a gente deixar claro, foi o Flávio do Fórum, que é vereador lá no Cabo de Santo Agostinho, né, delegada? Especificamente no Cabo, cada vereador de cada gabinete podem ter 7 assessores. Porém, o gabinete da presidência podem ter 60. Então, há casos entonados da presidência que são cedidos a esses gabinetes. Nesse caso, os comissionados tinham ciência de que eles estavam pegando o dinheiro e eles, mesmo por conta própria, devolviam esse dinheiro? Isso, foi o que nós apuramos até o momento. Com os interrogatórios, com a ouvida de outras pessoas, poderemos esclarecer melhor a circunstância do fato delituoso. Agora, delegada, também eles abriam mão, por exemplo, de férias, 13º, era assim também que funcionava? Isso, na verdade, apurou-se também o cometimento do crime de frustração de direito trabalhista, que consistia, na verdade, nessa subtração, né, de direitos, como, por exemplo, férias e 13º, nos quais iam para os parlamentares. A gente tem 18 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, inclusive na casa do Flávio do Fórum, mas também a gente tem mandado cumprido na casa ou no gabinete do presidente da Câmara dos Vereadores do Cabo. Qual seria o envolvimento dele? Da presidência? Isso. Nós apuramos algumas irregularidades na contratação de alguns comissionados. Averigou-se várias exonerações em massa seguidas de recontratações que ocorriam no mesmo dia. E um rodízio de cargos muito grande, de pessoas lotadas na presidência, tudo passando pelo aval da presidência da Câmara. E o intuito disso, né, conforme depoimentos testemunhais colhidos, era justamente a apropriação dessas verbas rescisórias oriundas das exonerações, mais uma apropriação de dinheiro público. Por exemplo, o Flávio do Fórum vai ficar afastado durante 180 dias, também não vai ser proibido, além de preso, está proibido, porventura, de pisar em repartições públicas. Qual foi o teor do depoimento dele, delegado? Ele colaborou, ele falou, e foi um depoimento longo, inclusive. Isso. O procedimento está em segredo de justiça e, portanto, eu não estou autorizada a divulgar, né, o teor do que foi dito pelo investigado até então, para a preservação, né, da própria investigação. O que eu posso dizer é que as investigações ainda estão em andamento, a gente vai fazer análise de todo o material apreendido, submetê-los à perícia, e não está descartada nenhuma possibilidade, inclusive de envolvimento de outras pessoas também no esquema criminoso. Esse esquema, segundo a polícia, vinha acontecendo desde 2017. O que acontecia? A polícia está tentando saber agora se existia a coação, apesar dos cargos comissionados terem ciência de que
de fato, participava daquele esquema de rachadinha. A delegada estava dizendo para mim, eu estou aqui com a Silvana Leles, que é a gestor do Draco, e lá a gente estava conversando, ela dizendo o seguinte, ó, Suelen, desde 2017 esse esquema vinha acontecendo, mas era da seguinte forma, os valores dos cargos comissionados variam de 10 mil, 12 mil, só que aí tinha um retorno muito pequeno para essas pessoas, né, delegada? Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. A média é de 1/10, né, do retorno, 1/10 do valor. Então, girava em torno de um salário mínimo. Esse retorno de 10 mil, R$ 1.000 voltava. Geralmente eram pessoas muito simples. Pessoas que têm uma necessidade maior. E aí, é muito mais fácil você, então, submeter essa pessoa a uma proposta de declaração, porque a pessoa precisa de dinheiro. E esse é um método que a gente vê que vem se replicando em vários locais. E por isso que vocês estão investigando a coação nesse caso? Sim, sim. No mínimo, a coação moral, né? Se é possível falar nessa circunstância. A que título se deu? A investigação ainda está aberta, né? A gente fez muitas apreensões hoje, houve cumprimento de muitos mandados de busca e apreensão, e a gente vai analisar todo esse material. Ainda tem ouvidas que precisarão ser feitas para a conclusão dessa investigação. Agora, delegada, a gente sabe que era um dinheiro, R$2.650.000, que podem ter sido desviados, um dinheiro que a gente poderia aplicar em muitas coisas lá no Cabo de Santo Agostinho, como saúde, educação, enfim. A gente tem feito um trabalho incessante, fazendo com que o trabalho do Draco não seja só repressivo, seja também pedagógico, que é justamente para a gente ver esse dinheiro que é desviado ser transformado em política pública. Né, que é por isso que a gente coloca representantes lá para que eles possam gerir bem e trazer retorno à sociedade. Todos os impostos são pagos, né, enfim. Então, mais um esquema de rachadinha que está sendo desmantelado agora. E tem muita investigação ainda pela frente. A gente agradece a participação, viu, delegada? Inclusive, a polícia também está investigando, viu, Cardinal, diárias que foram pagas para congressos, por exemplo, e que esses cargos comissionados nem chegaram a ir nesses eventos. A gente volta com você. É impressionante, né? O cara é cargo comissionado, aí vai para um congresso. Aí paga diária para o cara, mas o cara nem foi lá. O cara não foi lá, porque é funcionário fantasma, é só para fazer a rachadinha.